Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tio Fio, mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês. E vamos lá pessoal, bom, esse vídeo aqui eu quero trazer informações muito importantes, informações que são legais, que eu sei que todo mundo gosta. As futuras atualizações. Ah, Tio Fio, tá escrito em algum lugar essas atualizações? No jogo não. No jogo não tá. Porém, nós temos essas atualizações lá no Discord. Na área lá de... Tem uma área de o que vai acontecer, né? WhatsApp, né? Não, What's New, acho que é alguma coisa assim. E aí vocês podem conferir lá, entendeu? Tá em inglês, mas aqui pra vocês eu traduzi tudo, né? E eu vou passar em português aqui pra vocês. Então, tá interessado? Fica aqui no vídeo até o final. Eu não vou jogar, esse vídeo não é uma jogatina, esse vídeo é apenas informativo, tá? Então, se você procura jogo, pô, fica aqui, cara. Vai que eu me dá um gosto, eu jogo. Mas vamos ver, a princípio não, tá? E assim, do que se trata? E o que nós vamos fazer aqui, né? Bom, a princípio vai acabar a nossa temática de quebra-gelo, certo? E aí, vocês fecharam o desafio? Eu fechei. Eu queria fazer um vídeo, né, no último, com a Celeste, pegando todos os pets dela de elemento elétrico, né? Mas vocês viram, como vocês puderam ver no vídeo anterior, eu não consegui fechar todos eles. Mas foi quase. Foi por pouco. Mas, tranquilo, né? Tô na paz com isso. O importante é que no vídeo futuro eu vou tentar fazer isso de novo. Como também os desafios que eu fiz aí nesses últimos vídeos, né? Vale muito a pena, né? E eu vi que vocês gostaram. Fiquei feliz com isso. Bom, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, que é o seguinte, que são essas... O que é que vai vir depois do quebra-gelo, né? O que vai vir aí nessa nova temporada, né? O que vai acontecer? Então, muita coisa vai acontecer. Eu vou dar um pulinho num lugar e eu já volto com vocês. Bom, galera, agora sim, agora que eu voltei, eu tive que sair um pouquinho do jogo, né? Pra ficar mais fácil de vocês me entenderem, né? São os sons do jogo. E nós vamos falar da temporada número 4, né, que é a volta para a natureza. Bom, quando a gente fala de volta para a natureza, né, vindo do inverno, estamos falando da primavera. E sim, a primavera chegou e, né, a natureza está chamando, hein? A 4ª temporada traz um novo herói que transforma a própria natureza em uma arma. Olha que legal! Uma nova mecânica de florescimento, um novo modo de jardim ocioso, eventos rebalanceados e diversas melhorias na qualidade de vida. Top demais! E assim, só passando para vocês um tópico rápido sobre tudo, nós temos aí uma nova heroína, que é uma dríade da floresta, cujos itens podem florescer comandados pássaros, plantas e criaturas da mata. Top demais. Teremos uma mecânica de reflorescimento, né? De florescimento. Os itens da Fern é o nome dela, ó. É Samambaia traduzindo para português. Mas tudo bem. Os itens dela fazem com que os itens vinculados por estrelas floresçam, concedendo habilidades aprimoradas por um período, tá? Temos também rebalanceamento de eventos, 14 eventos reajustados com melhores recompensas, progressão mais justa e novos baús de marcos. É isso aí, galera. Se tiver algum Marcos aqui no grupo, por favor, coloque aí seus comentários. Eu me chamo Marcos. Não, tô brincando. Modificações persistentes de itens, né? A Fern, ela vai trazer itens que podem manter melhorias de atributos de uma luta para outra. Isso é muito bom. Teremos um novo evento chamado Loucura da Fusão. Que confusão, hein? Bênçãos sazonais, as bênçãos com temas da natureza, incluindo raízes resistentes, fotossíntese e pólen potente. Temos também alterações de balanceamento, rebalanceamento extensivo em todos os heróis. Vamos ver o que vai acontecer. Jardim selvagem, um novo modo de jogo ocioso. Plante sementes, colha recursos e aprimore seu jardim. É um Plantas vs Zumbi, quer dizer, não Plantas vs Zumbis, mas vai ter a parte de colheitinha aqui dentro? Interessante isso aí. Ovos misteriosos, 7 variantes de ovos colecionáveis que chocam em itens surpresa. Novas skins, novos visuais para o Buzz e Nifedora. Oba, vão colocar novas coisas para minha amada. Reformulações de preços de cosméticos. Reduções significativas de preço e um novo sistema de níveis de raridade, hein? Vou falar melhor depois. Mais amigos, capacidade da lista de amigos aumentou de 20 para 25. Remoção da opção de reroll exclusivo. Não será mais possível rerolar itens exclusivos. Melhorias na qualidade de vida. Melhorias nas dicas de ferramentas, correções de replay e muito mais, hein?
Aí sim, galera, bom, um overview aí, né? Deu uma passada, uma pincelada em tudo o que vai acontecer. Mas agora, vamos ver com calma o que cada coisa significa. Bom, galera, agora vamos falar um pouco da nossa nova heroína, que é a Fern, ou a Samambaia, como vocês quiserem. Ela é uma dríade alegre da floresta, entra na arena, ai que legal. Fern nutre seu lar da floresta através da música e do crescimento. Ela cuida de uma única bolota, seu coração de carvalho vinculado, guiando-a de uma pequena semente a uma poderosa árvore viva através do poder da sua música. Sim, Fern, ela é musicista, pelo que estou entendendo. Ela é gentil, curiosa e forte como raízes de árvore. Ela comanda pássaros, cuida de plantas e toca instrumentos encantados que fazem a floresta ao seu redor ganhar vida. E o kit da Fern? Ela traz mais de 40 novos itens para o jogo, construídos em torno de seus temas únicos, que são instrumentos, coração de carvalho, né, que é a sua bolota que ela vai crescendo. Pássaros, ela vai trazer alguns pássaros para o jogo. Tá? Criaturas da floresta serão esquilos, jacalopes, acho que é um rato ancestral, nome Ratatox, alguma coisa assim, que vai trazer a astúcia animal para o jogo. Dos pássaros, bom, ela tem aí o rembro de palpa dourada, tordo sussurro de pinheiro, pega de chamado brilhante, corvo noturno, mariquita viridiana, deve ser maritaca, não é possível, e um rouxinol singular. Olha que coisa linda, né? São companheiros emplumados que vão lutar ao lado da Fern. E as armas são do padrão da natureza, né? Nós temos aí armas com tema parecido, né? Uma lança de madeira sanguínea, a glaive, para quem não sabe, glaive é um tipo de bumerangue de 3 pontas, né? De sangue de carvalho, olha que legal, né? São armas forjadas em madeira viva, que se tornam mais fortes com o passar do dia. E itens únicos, né? Ela tem 9 itens únicos que definem a sua build, certo? E aí, incluindo aí bosque de espinhos, coroa do guardião, armadura de Vênus, recursivo perene, por aí vai. Muito bacana, né? Então assim, claro, né? São apenas nomes, né? A gente não tem imagem nenhuma. A única imagem que a gente tem é da bolota, que eu tô pondo que eu coloquei na tela, né? Coloquei no vídeo anterior e tô pondo aqui de novo. E nós temos a evolução dele, tá? Mas nada além disso. Mas, pô, aí ó, vale a pena, né? Por que não? E aí eu pergunto para vocês, estão guardando gema? Não é para gastar levianamente não, hein? Eu já tinha comentado que talvez viesse, quer dizer, eu acho que eu comentei que ia vir um herói novo. Agora, galera, a mecânica de florescente, né, de florescer. Florescer é uma nova mecânica central da Fern que torna verdadeiramente única. Igual, deve ser provavelmente uma mecânica diferente, igual a parte de roubo da gangue, né? Interessante. E como que funciona? Bom, os instrumentos e pássaros da Fern, eles se ativam periodicamente, fazendo com que os itens fluorescentes, não é fluorescentes, deixa bem claro, conectados por estrelas, entrem em estado de florescimento. Bom, em estrela, no caso, está falando das ativações, das estrelinhas de ativação. Enquanto florescem, os itens ganham habilidades aprimoradas, ativações mais rápidas, chance de crítico, bônus, sangramento ao atingir, regeneração, espinhos e muito mais. O florescimento dura um período determinado, tá? E ele não pausa enquanto o personagem é atordoado, diferente dos tempos de recarga. Então o tempo é muito crucial aqui. Flores visuais aparecem nos itens fluorescentes com animações de balanço e pulsação. A chave para Fern é a sinergia entre seus gatilhos de florescimento e os itens fluorescentes. Posicione seus itens de gatilho para se conectarem por estrela, né, com as ativações, com os itens certos e veja sua mochila se transformar em flores. Vai ser o cesto de flor da Branca de Neve, ou então da Chapeuzinho Vermelho. Bom demais, bom demais. E agora vamos falar do jardim selvagem. Cultive o seu próprio jardim. Plante sementes, colha recursos e veja o seu terreno florescer à medida que você sobe de nível. Comece pequeno com suculentas e espinhos. Depois desbloqueie novos tipos de sementes conforme avança. Os cogumelos e frutas de árvore, trufas de dente de gema raras, enxames de borboletas e flores noturnas. Com 100 níveis de progressão, sempre tem algo novo para descobrir. À medida que seu jardim cresce, você atrairá visitantes da vida selvagem, expandirá o seu estoque de sementes e aumentará a sua capacidade de luz solar para manter tudo prosperando. Plantas versus zumbis aqui,
Bom, continuando. Cada nível traz recompensas. Abra baús do jardim para obter itens bônus ao longo do caminho. No caso, o nome é Wild Garden, né, em inglês, né? Ele é um jogo ocioso, né, que complementa as batalhas, permitindo que você ganhe novas cartas e recursos de forma semi-passiva. Ou seja, eles vão criar uma nova funcionalidade no jogo, pelo que eu estou entendendo, que é de Idle Garden, né? Acho que tem muitos jogos, né? Eu vou citar, acho que eu conheço, até onde eu conheço, Idle, de Garden no modo geral, você tem aí, primeiro, Plantas vs Zumbis, o 2, né? Porque um não tem, é o 2. Você tem isso. Você tem isso naquele Great Pizza, Better Pizza, se eu não me engano. Você tem o jardim que você colhe lá as coisas para pôr na pizza. Você tem um jogo de Roblox, que trabalha com a parte de Garden também, tá? E tem o Stardew Valley, né? Não posso deixar passar, que é o jogo inteiro é disso. Mas vamos colocar algo mais próximo, acredito, do Plantas vs Zumbi e do Great Pizza Better Pizza. O que você pega, colhe, tu talvez use nas batalhas. Interessante isso aí. E agora vamos falar sobre ovos misteriosos. Os ovos misteriosos são itens surpresa que eclodem em algo inesperado. Existem 7 variantes únicas para colecionar. Salgado, peludo, elemental, estranho, zumbidor, salgado e sem vida. Nossa. Cada uma com um tema de um elemento diferente da natureza. Traduzindo ficou muito estranho. Eu vou depois pegar isso daqui em inglês e ver como é que é, cara. Eu acho que... né? Coloque um ovo misterioso na sua mochila e ele se abrirá quando você entrar na loja após uma luta, revelando um novo amigo aleatório. Eu acho que eu estou começando a entender. Cada tipo de ovo eclode seu próprio conjunto de surpresas. Então, experimente para encontrar seus favoritos. As missões de temporada desafiam você a coletar todas as 7 variantes. E aí, será que a gente consegue coletar tudo isso? Temos que pegar. Né? Agora vamos falar sobre o rebalanceamento de eventos, tá? Analisamos cuidadosamente todos os 14 eventos com pontuação e fizemos mudanças significativas para torná-los mais justos e recompensadores. Melhorias nas recompensas, né? O total de gemas por evento aumentado de 11 para 31, olha que coisa. Recompensas de picareta reduzidas de 28 para 15 para reequilibrar a distribuição de recompensas. Novo baú de marco adicionado na etapa 7 como recompensa intermediária. Um baú final aprimorado na etapa 15. Justo. Alterações da progressão. Limites de pontuação reduzidas de 25% a 30% em todos os eventos. Os eventos anteriormente desbalanceados receberam correções maiores. Alguns eventos eram quase impossíveis de completar e foram ajustados. Novos baús de recompensa para um jogador melhoraram muito o conteúdo. E o objetivo é muito simples. Os eventos devem parecer alcançáveis e recompensadores, não uma barreira intransponível. É aquele negócio, né? Não adianta nada também te for lá e se matar, né, fazendo, né, os eventos, pra você conseguir itens, sabe, tipo de que você conseguiria em um baú qualquer, num baú diário, né? Pô, aí também não, faz sentido isso daqui que eles estão fazendo. Interessante pra caramba, vamos falar assim. Agora vamos falar de um novo evento, né, que é o Merge Madness. Adicionamos um novo minijogo inspirado em 2048, chamado Merge Madness. Nunca ouvi falar, mas eu vou caçar aqui, obviamente, vou colocar aqui na tela para vocês. Conjuntos de fusão temáticos. Os eventos agora podem apresentar cadeias de fusão com temas personalizados, com ícones, planos de fundo e pontuações exclusivas. Desfazer? Você cometeu um erro, cara? Usa a função de desfazer até 3 vezes por jogo, assistindo a um anúncio. Claro, nada de graça. O Merge Madness entra no ciclo semanal junto com o Flap Bombos, como parte dos nossos eventos no estilo arcade. Muito legal, eu espero que você goste, sim, muito legal. Eu gosto muito quando eles colocam umas funções que mudam a imersão, né? Que dá um outro tipo de cara pro jogo, não só sempre aquela mesma coisa. Que nem a mesma coisa pro Flap Bombos, por mais que os outros eventos, né, sejam o mesmo conceito, batalha de mochilinha, né?
não é só isso, assim, tem isso com objetivos diferentes, né? Mas Flap Bombos, até aquela caça do... O que foi feito no último Halloween, né? Que teve baúzinho que você ia pegando os itens. Pô, meu, aquilo era legal pra caramba. Eu queria muito que aquilo tivesse virado um minijogo. Seria muito legal. Agora vamos para as modificações persistentes de itens. Estamos adicionando aumentos permanentes de atributos ao nosso conjunto de ferramentas de mecânica. A Fern terá os primeiros itens que utilizarão isso. Isso significa que durante um combate, um item pode ganhar atributos que permanecerão após o término do combate. Ou seja, né? Ah, e de repente você tem um item... Vou dar um exemplo hipotético. Tem um item lá que adiciona veneno na minha arma. E em vez de ter que criar, de ter que crescer esse item de novo ao longo do jogo, não, ele já começa já com esse atributo. Interessante. Além disso, quando dois itens são combinados por meio de uma receita, suas modificações de atributos acumuladas agora se combinam. Assim você não perde seu progresso ao aprimorar. Muito legal. Gostei. Gostei mesmo. Rapidinho aqui, dádivas sazonais. O sistema de dádivas retorna com adições temáticas da natureza para a temporada 4. Descubra-as no jogo para ver o que fazem. E como que elas funcionam? Você vai escolher entre 3 dádivas aleatórias nas lojas na rodada 3, 7 e 11, igual todos os eventos que aconteceram desde o penúltimo para agora. As habilidades passivas aprimoráveis que persistem entre rodadas, né? Ou seja, as habilidades elas vão persistir. Uma mistura de dádivas que retomam e novas adições sazonais, que claro, é igual. Você tem as dádivas que são as comuns, né? Que é o que eu mais, inclusive as que eu mais gosto de usar. E aí você vai ter, obviamente, vai ser removida aquelas dádivas que tem a ver com bombons, que eu acho que vai acabar já já. E aí vão colocar aí as novas dádivas referente à natureza, né? Isso aí. Bom, agora, mais amigos, hein? Estamos aumentando a capacidade da lista de amigos de 20 para 25, para que você possa manter ainda mais dos seus rivais favoritos por perto. Olha a ideia dos caras, mano. Para você manter seus amigos por perto, galera. E sim, amigos são rivais, paciência, né? Às vezes você encontra... Já aconteceu de eu lutar contra o Kakashi. Olha que legal, cara. Eu mandei, eu tirei o print e mandei para ele, né? O Kakashi, para quem não sabe, é a pessoa, né, que tá lá no Discord, que me ajudou também com as dicas aí do Harkon. Então, eu mandei para ele e deu risada. Ele conseguiu encontrar, ele tem um banco de dados lá que ele monta lá numa área do Discord, e ele soube exatamente qual que era que eu lutei contra. Olha que da hora, né? Bom, alterações de balanceamento. A temporada 4 ela inclui extensas atualizações de balanceamento em vários heróis e itens compartilhados. Várias rodadas de ajustes foram aplicadas para garantir que o meta permaneça dinâmico e que certos heróis não dominem completamente, ou seja, todo mundo tem que ser equilibrado. Tá? Notas detalhadas sobre balanceamento estarão disponíveis no changelog do jogo, que claro, como sempre, eu vou passar para vocês, né, os relevantes, tá? Aí os outros, cada um dá uma olhadinha no seu. E no Discord, assim que tudo estiver finalizado. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo olhando isso, posso fazer, mas aí vai de cada um, coloca nos comentários. Se não tiver comentário disso, eu não faço, tá? Deixar isso bem claro. Novas skins. A temporada 4 vai trazer novas skins para Buzz e Fedora. Vão mexer na minha linda! As skins originais do Buzz e Fedora foram reformuladas. Ai, meu Deus, vou reformular a Fedora. De acordo com o nosso compromisso anterior de reformular todos... exatamente, assim. Para quem não se lembra, né, eu lembro que eu comentei isso nos vídeos muito atrás. Eles estão dando prioridade agora, em vez de fazer arte por IA, estão pegando aí, vão pegar pessoas, né, que trabalham com artes, com design gráfico, e essas pessoas é que vão desenhar, claro que usando a base do anterior, né, como nós tivemos com a Shanna, nós tivemos com o Dorf, tivemos aí quem mais que teve, com a Celeste, né, enfim. Então, assim, eles vão fazer esse redesenho, tá? Alguns mudaram para melhor, e outros parece que não mudaram, e alguns eu não gostei. Bom, para quem viu os meus vídeos do review, sabem do que eu tô falando, tá? Mas legal, ok, né? Perfeito. Espero que a Fedora fique mais gracinha do que ela já é, né? E o Buzz, eu gosto, o Buzz é carismático, né? Eu acho que, bom, se tornar ele mais carismático, melhor ainda, tá?
Embora poderia colocar um pouco mais de alma, uma opinião minha, naquela skin do Buzz que ele tem a cartola vermelha. Eu acho que ela poderia ser bem melhor. Mas vamos aí, né? É uma questão de checar, tá? Bom, e é claro que eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho aquele negócio de não comprar nada no jogo. Mas eu vou falar pra vocês. Se por um acaso eu gostar da nova skin da Nifedora e as outras ficarem legais, eu juro pra vocês que eu vou comprar a skin e compro o passe pra atualizar a Nifedora. Pra ter as skins dela. Anota que eu tô falando. Preços de cosméticos. Em relação às skins e outros cosméticos, estamos reavaliando o nosso modelo de preços. Mexeu com o bolso? Achei interessante. Queremos que os itens sejam acessíveis a muitos jogadores. E nossos preços iniciais eram exorbitantes. Claro, todo mundo já sabe. Estamos dividindo os cosméticos em níveis de raridade. Embora, por enquanto, isso ainda esteja em fase interna, ou seja, acho que não vai liberar ainda. Semelhante à divisão de heróis em níveis de preço. Cada raridade depende do conteúdo do cosmético, né? Ou seja, skins de heróis são consideradas épicas e legendárias. Provavelmente serão mais caras. Banners é considerado raro e épico, então talvez esteja um valor mediano, que nem os emblemas também. Estilos de nome para a cor comum de uma cor, beleza, comum. Gradientes são considerados raros e aqueles de movimento e efeito, que talvez vai ter coisa nova, serão épicos. Provavelmente, então, quanto maior a raridade, mais caros. Avatar de player. Opa, avatar do player. Me dá um minuto. Pronto. Serão os estáticos são considerados raros e o épico, né, que é com o frame bonitão, efeitos, são considerados épicos, tá? Então isso daí, obviamente, conforme vão falando sobre isso daí, vão aumentando a raridade, vai aumentar o preço, tá? Bom, nossas skins atuais passarão para a raridade épica, e nossos banners, emblemas, estilos de nome e avatares de jogador atuais passarão para a raridade rara, e integraremos gradualmente as outras raridades conforme avançarmos, no caso. Esses são os novos preços base, que ainda estão sujeitos a variações regionais. Bom, esse gráfico, né, com a raridade dos itens e com preço em euro, eu não vou precisar cantar aqui para vocês, mas vocês têm aí na tela, vocês podem pausar aqui o vídeo e verificar, tá? Esperamos que isso torne a personalização cosmética mais atraente para vocês em termos de preço e que continuaremos a desenvolver maneiras de utilizá-la para que vocês possam expressar da melhor forma possível aqui no nosso Backpack Brawl. Essa redução de preço é significativa e está alinhada com nossa filosofia que preferimos vender algo que o dobro de jogadores pela metade do preço possa comprar do que o contrário, né? Ou seja, eles querem que mais pessoas comprem itens menores, né? Que vire algo simples de comprar. Não que coloque o preço lá em cima e um ou outro jogador compre. Não é legal. O legal, na verdade, é você ver assim, pessoas medianas, né? Mediano, quando eu falo mediano, galera, não é assim, são pessoas que estão no nível médio, com skins diferentes, porque a gente não vê, eu, por exemplo, eu sou um cara mediano, eu não sou um cara top, mega blaster. Quando você começa a entrar no jogo no nível épico, com a Shanna, por exemplo, você vai começar a batalhar com pessoas que têm skins diferentes. Por quê? Que são pessoas que colocam mais do que só jogar, elas colocam dinheiro no jogo de verdade, né? Mas, lembrando de cosmético que a gente tá falando, coloca lá, muda a skin, gosta de um nome diferente. Que nem eu fiz aí com o banner, né? Eu acabei gastando um pouquinho para colocar o banner. Tudo bem, né? É normal pra gente fazer isso, tá? Pra quem gosta. Ou então, eu gosto do personagem, eu gosto do Papai Noel. Eu comprei a skin do Dorf, cara. Tava caro? Tava. Eu achei caro o valor que eu paguei pra um cosmético de jogo. Mas, meu, qual é, cara? Eu gosto do personagem. Foi o que eu nem acabei de falar da Nifedora. Se o preço for legal... Não, o preço vai ser legal, mas se a skin for legal, uma arte bem feita, eu tenho que valorizar, e eu valorizo dessa forma. Foi que nem um outro... Eu ouvi um cara falando pra mim, mandou um texto pra mim no Backpack, lá nos meus primeiros vídeos, que eu tinha comentado sobre, ele falou pra mim: se você é criador de conteúdo, você tem que comprar também. É justo, tem que comprar, desde que seja um valor bom. E será que nós teremos valor bom? Né? Valores bons? Só tem um jeito de saber, né? Verificando. Bom,
A gente vai ver aí ao longo, né, quando vier essas correções, é pra ver o que vai acontecer. Legal? Vamos lá, melhorias na qualidade de vida. Bom, agora vai, né? Remoção da rerolagem de itens únicos. Removemos a rerolagem de itens únicos. Acreditamos que há poucos itens únicos por herói. E permitir uma rerolagem basicamente prejudica a mecânica de construir com o que você tem, que pretendemos implementar no jogo. As rerolagens também aumentam o nível de poder geral, especialmente para jogadores experientes, tornando ainda mais difícil alcançar os ranks mais altos. Queremos que haja um espectro de poder mais amplo no metajogo e esperamos que isso ajude nesse sentido. Bom, faz sentido, tá? Porém, eu tenho uma outra visão disso, certo? Qual que é a minha visão? Cara, eu sou criador de conteúdo, certo? Pra mim, opinião, né? Minha opinião. Pô, eu vou dar um exemplo bem que aconteceu. Eu quero fazer uma build da Pepper que seja de fogo. Então eu preciso do Mittens, enfim. Preciso do item. Então, não veio, eu vou rerolar, veio. Pô, top. Então pra mim foi bom. Só que assim, cara, pra mim essa rerolagem vale a pena. Agora, de repente, pro objetivo que eles colocaram aqui, faz totalmente sentido. Embora eu ainda tenha um pezinho atrás, eu preferia com rerolagem, né? Caso não tenha o que eu quero. Mas vocês entenderam o que eles colocaram aqui. E é o que eu sempre falei desde o meu primeiro vídeo e até hoje. Backpack Brawl não tem receita de bolo. Você tem que construir, fazer, ganhar com o que você tem. É pura estratégia. E é isso aqui. Então, assim, não é porque, pra mim, né, eu tenho o meu discurso que eu falei pra vocês, né, a minha desculpa aqui é porque eu sou criador de conteúdo, faz sentido? Faz. Ela é pertinente para que volte? Não. Por quê? Porque, pô, é a dinâmica do jogo construir com o que você tem. Então eu tenho que ficar quieto e chorar mesmo no canto, cara. Não tem essa não. Não posso ficar de mimimi, não faz sentido. Entendeu? Então, se eles estão colocando, eles mandam e pronto. É isso aí, cara. Senão, sabe o que vai acontecer? Vira um joguinho Nutella, né? Só com facilidades e perde o senso de dificuldade. Que foi o que ele colocou embaixo, né? Cara, eles querem que o topo fique difícil de alcançar. Até pra quem tá lá em cima. Pô, o cara caiu o rank, porque perdeu algumas vezes. Tranquilo, eu tenho um meta aqui que ganha. Não vai ganhar. Porque pode não vir o item que você quer. É essa a ideia. E é isso que é importante, entenderam? Tá? Então é essa melhoria que vai ser trabalhada, tá bom? Bom, posicionamento das dicas de ferramentas. As dicas de ferramentas agora se posicionam de forma inteligente na tela. Em vez de ficarem acima do item quando o espaço é limitado, elas agora se ajustam nos limites da tela com base na posição do item. Chega de dicas de ferramentas cortadas, né? Então ela vai se ajustar. Legal. Visão geral do jogo. A visão geral do jogo na fase da loja foi aprimorada com botões reorganizados e com um comportamento mais inteligente do botão de banir, dependendo do estado atual do jogo. Agora, repetição de histórico de partidas. Cara, isso foi lindo que colocaram. Agora você pode rever lutas do histórico de partidas e consultar as métricas e o registro da luta. Este é um primeiro passo crucial para podermos rever qualquer luta, o que nos permitirá adicionar muitos recursos no futuro. Gente, pensa o seguinte. Sabe quando eu reclamo com vocês que deu pau no meu celular, perdi a gravação, ter que gravar tudo de novo? Isso não vai ter mais problema. Por quê? Porque, por exemplo, deu pau na gravação, tava no meio, tava com 7 troféus ganhos já, né? 8, sei lá. Em vez de eu ter que terminar o jogo sozinho, né? Começar a gravar e dar azar né? Não, cara. Eu posso pegar o que eu fiz, continuar e gravar em cima de um jogo que eu já fiz. Legal pra caramba. Às vezes, então, sozinho mesmo, eu fiz um procedimento que eu pensei, puxa, isso aqui podia ter sido gravado, cara. Agora eu posso gravar. Olha que muito legal, mano. Tá vendo, ó? Os caras pensam muito na gente, em quem tá criando conteúdo, né? Então, nossa, cara, isso aqui vai subir, vai elevar o jogo para um nível muito bom. Vou dar um exemplo, né? O Clash Royale você pode rever suas partidas, né? Quando você vai lá no histórico, ele grava tudo lá. O que eles vão fazer é algo parecido, né? Excelente. Rapid Fire, vocês moram no meu coração, mano. Recursos que retornam, né? O que vai voltar?
Passe de temporada. O passe de temporada retorna com Fernie como a heroína de destaque. Desbloqueie ela através do passe ouro, juntamente com skins exclusivas, opções de personalização e recompensas bônus. Desafios da temporada. São 7 semanas... Meu, me veio uma música antiga na cabeça agora, mas tudo bem. 7 semanas de desafios ao longo da temporada, incentivando a experimentação com diferentes heróis e estratégias. Ou seja, por exemplo, a gente teve lá o jogo que a gente... da Pepper, por exemplo, lá um tempo atrás, que para você fazer todo o esquema, você teve que jogar só com a Pepper. Ou com o Craig, jogamos só com o Craig. Não, aqui eles estão fazendo um esquema que você pode jogar com qualquer um, entendeu? Tá, então, interessante. Bom, reinicialização do ranking competitivo. Igual à temporada 3, reiniciaremos o ranking de todos os jogadores no nível mítico para o mítico 0 no início da temporada 4. Todos os outros rankings vão ficar como estão. E é isso aí, galera. Nos vemos no bosque. A temporada 4 de Volta à Natureza traz um sopro de ar fresco para o Backpack Brawl, com a Fernie, a mecânica de florescimento, jardim selvagem, eventos mais justos e dezenas de qualidade de vida. É hora de deixar a natureza seguir seu curso. E como sempre, valorizamos o seu feedback. Junte-se a nós no Discord para compartilhar suas ideias, relatar bugs, ajudar a moldar o futuro do Backpack Brawl. Gente, falou pouco, falou bonito e verdade. Gente, o Backpack Brawl tá virando um joguinho. Pô, de boa, uma coisa que eu desafio vocês aqui. Pega o meu primeiro vídeo, galera. Vocês vão ver como é que era o Backpack Brawl antigamente. Era cru. Era muito cru. E pega o jogo hoje, o jogo vivo, cara, com uma tela dinâmica, com muita coisa acontecendo. Claro, não poluído, né? Não é aquele jogo que tem muita informação na tela, não é. Você tem tudo bem claro. E se você é aquela pessoa que chegou ontem, putz, mas eu não sei como é que funciona o jogo, procura aqui na minha playlist. Eu tenho sim um vídeo que mostra, dá uma releitura de como que tá o Backpack Brawl hoje em dia. Certo? Como eu gosto de lançar vários vídeos, você vai ter que colar um pouquinho e tá lá atrás. Mas eu vou trazer a numeração para você aqui nessa tela. Vocês podem dar uma caçadinha lá na minha playlist que tá lá. Beleza? Gente, Discord é o canal oficial do Backpack Brawl. Tem site? Cara, tem uma wiki, né, que se você quiser, tá, o link dela sempre está aqui na descrição dos meus vídeos mais atuais. Sim, está, né? Igual também o link pro canal do Discord. Colam lá, galera. Tem o canal. Uma coisa que eu fiquei feliz, tá? Eu já vou falar aqui. O canal, a área do Brasil é dos canais que está mais ativo, tá? Claro, o canal americano também tá. Nós temos uma boa galera também de outros países, né? Tem o canal específico, né, da língua de cada um dos países. Mas o Brasil, nesses últimos meses, eu tô vendo que tá muito ativo e isso é muito legal, né? Até pessoas, assim, que eu pensei que não iam estar lá, né? Que fazem também outros canais, né? Um pouco menores, né? Mas estão lá. Estão lá também no Discord, fiquei feliz pra caramba, né, que estão lá, a gente tá conversando. Eu sou meio ativo lá também, né, porque infelizmente eu tenho outras coisas também, então não dá pra ficar direto. Mas, pô, eu falo muito do Lui, eu falo também, o DABC entrou, pô, top demais. Eu falo do Matsui, embora ele tá um pouco sumido, mas eu falo dele. A galera tá lá, cara, tem muita gente bacana conversando, o Kakoshi tá lá também. Pô, mas eu queria ver mais, conhecer mais sobre. Pô, vai nos canais, dentro do Discord tem a parte, né, do próprio Backpack Brawl pra você conversar sobre o jogo. Tem o off pra você falar de meme. Cara, no Discord tem muita coisa legal ali pra você fazer. Vale a pena você tá lá. Se você gosta do conteúdo do jogo, gosta de ter um canal aí pra você zoar também, claro, na área certa. Pode ir lá, vai lá, mostra o conteúdo brasileiro. Só que tem que falar inglês, hein? O oficial ali do jogo é inglês. Na área em português, você pode falar em português tranquilamente, tá bom? Lembrando que esse texto que eu coloquei aqui, ele está lá também no Discord. Como ele não está disponível na língua portuguesa, eu fiz a questão de traduzir ele todo aqui e está aqui para vocês, tá? Tá aqui ao longo do que eu estou falando. Então é isso, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E calma aí, que eu quero fazer uma saída melhor. Então, galera, é isso aí. Eu vim pra cá pra tela do Backpack pra vocês ficarem, saírem naquela tela só minha ali falando, né? Vindo pra cá também.
Bom, como ficou um vídeo extenso, eu falei que talvez eu fosse jogar alguma coisa, não, eu não vou jogar. Vai ser um vídeo apenas informativo, até bom porque vocês, né, vão saber o que vai acontecer. Qual é o futuro agora? Qual é a próxima temporada? Tá tudo aqui. Herói novo, evento novo, muitas modificações legais, galera. Pô, eu gostei. Gostei. Eu espero que as modificações da minha querida Ninfedora, que está aqui, coisa fofa, fique mais bonita do que ela já é. Não é verdade? E aí, você gosta da Ninfedora? Coloca nos comentários aqui. Eu também gosto, tio Fio. Conheço pessoas aqui que gostam também de outros. Conheço pessoas aqui que gostam do Harkon. Conheço pessoas aqui que gostam também do. Como é que é dele lá? Cadê aqui? Que gostam aqui da nossa cabeça de abóbora, né? É isso aí, galera. Então, pessoal, é aqui na tela do Enoch que eu termino. Então, muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. Dá um like aqui se vocês gostaram do conteúdo da nova temporada, né? Comenta o que vocês quiserem aí, você não pode me xingar, hein, galera? E é isso, pessoal. Então, muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou!